Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou aqui na sala de aula, estou de máscara, porque temos 2 alunos aqui na sala no momento. Então eu vou explicar para vocês aqui no vídeo, mas para eles aqui também. Então, como eu disse antes para eles, se vocês quiserem participar, pode levantar a mão, faz pergunta, tá bom? E vocês aí do vídeo, pode colocar nos comentários aí, deixar sua contribuição, sua pergunta, sua dúvida, sugestão, crítica, elogio. Pode deixar nos comentários, beleza? Então vamos lá, na aula de hoje... ou melhor, deixa eu fazer um resuminho da aula passada. Na aula passada, vocês assistiram sobre a Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? É uma civilização antiga, a primeira das civilizações. Ela cresceu nas proximidades do rio Tigre e Eufrates, uma região do Oriente Médio, né? Onde hoje é o Iraque, o Irã, uma região muito seca, desértica, mas tinha esses 2 rios que facilitaram, que propiciou a agricultura, a plantação, beleza? Então esse foi o objetivo das aulas anteriores. Eu falei sobre os povos e as particularidades da Mesopotâmia. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Egito é uma civilização muito parecida com a Mesopotâmia devido ao seu surgimento, que é a existência de um grande rio. O rio do Egito é o rio Nilo. Os rios da Mesopotâmia é o Tigre e Eufrates. Rio do Egito, Nilo. Tá bom? Então são 3 rios aí que vocês não podem esquecer. Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, porque ela ficava entre esses 2 rios, Tigre e Eufrates, por isso que é Mesopotâmia, eu expliquei isso. E o Egito, que é nas proximidades de um rio muito importante chamado Nilo. Tá certo? Então vamos começar a explicação aqui falando. Antes de mais nada, essa aula é uma aula de história para o 6º ano do ensino fundamental, tá certo? É a nossa 3ª aula do 2º bimestre. Ela está baseada na apostila aqui de Santana de Parnaíba, que é a unidade 3 dessa apostila, da página 19 até a página 25. Então, abra sua apostila aí, já deixa no esqueminha aí entre a página 19 e 25. Se não está com a sua apostila em mãos, dá um pause no vídeo e vai pegar a sua apostila. Tá? Enquanto isso, a gente já vai começar a explicação aqui, tá bom? Voltando aqui então, eu vou partir a aula começando com uma frase de um historiador grego que ele esteve presente no Egito e ele foi estudar o Egito nesses períodos aí, né, da história antiga. E esse historiador, o nome dele é Heródoto, muito famoso. O Heródoto, em uma das suas passagens pelo Egito, ele escreveu muito sobre o Egito, é claro, mas ele deixou uma frase que é um emblema até hoje, é uma frase muito famosa, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, qual que é a nossa compreensão sobre essa frase aí? O que é? O Egito é uma dádiva do Nilo? Ou seja, o Egito é meio que um presente do rio Nilo. Sem o rio Nilo, não haveria o Egito. Até porque vocês já devem conhecer um pouco sobre o Egito Antigo. O que vem na memória quando você fala de Egito Antigo? O que vem na memória? Pirâmide, deserto, pirâmide, deserto, 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 deserto. Areia, tempestade de areia, oásis, camelo, não é isso? Então o Egito, gente, comparando com a nossa região brasileira, que vai principalmente a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Egito não tem floresta. Você não encontra no Egito vegetação, floresta, árvores, rios abundantes para tudo que não, é uma região desértica. Então no deserto não adianta que você plantar que não vai nascer nada. Agora, nas proximidades do rio Nilo é diferente, porque a água é vida. Eu falei isso sobre a Mesopotâmia e vou repetir sobre o Egito. Água é vida. Sem água não tem vida. Então, graças ao rio Nilo é que vai existir o Egito. Inclusive, o rio Nilo, para os egípcios, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre religião nas próximas aulas. A religião do Egito, né? As crenças do Egito. Os egípcios, eles acreditavam que o rio Nilo era uma espécie de Deus. Vou repetir, o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. Por que o rio Nilo é tão importante? Porque nas proximidades, na época do ano, entre junho e outubro, no nosso calendário, junho e outubro, acontecem as chuvas. Com as chuvas, o rio enche, o rio transborda, tá certo? É a cheia do rio. Esse rio, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos supor que o rio normal do rio é isso aqui, ó. Aqui é o rio. Certo? Então aqui é a água do rio, né? A fundo pra caramba, o rio, ele passa aqui. Nas épocas de chuva, aqui vamos supor que é a região da várzea. O que é várzea? É a região próxima do rio. Quando chove muito, o que acontece com esse rio? Ele enche, ele vai vir até aqui sim, mais ou menos, ó. Até aqui, ó. E vai alagar tudo isso. Na época da cheia, que é de junho até outubro. Adianta você plantar aqui? Não, porque vai alagar. Então, sabendo disso, você espera outubro, aí depois vem novembro, dezembro. Você planta na época de novembro e dezembro. Então, quando
voltar novembro e dezembro, o rio vai tomar o seu curso normal, que é esse curso aqui, ó. O rio vai ficar desse tamanho aqui. Essa região que estava alagada, quando ela secar, essa região, assim, quando o rio enche, ele vai trazer com ele traz resto de árvore, vai trazer peixe morto, vai trazer animais mortos, vai trazer, sei lá, um monte de substância orgânica. E não sei se vocês estudaram isso já em ciências, essas substâncias orgânicas, ela pode não ser interessante para nós seres humanos, mas para o solo, ela é muito importante, porque ela se torna adubo, ou, aqui a gente vai usar o nome humus. O que é esse humus? Humus é essa substância orgânica que vai ficar aqui quando o rio voltar ao normal, e no solo, é como se o rio, ele já preparasse o solo para a plantação. Olha que coisa interessante, é como se o rio fizesse o trabalho que o ser humano deveria fazer. O rio, por isso que eles vão chamar ele de Deus, é como se o rio fizesse assim, olha gente, deixa eu arrumar aqui o solo para vocês, deixa eu preparar, pronto, agora eu voltei ao normal, podem plantar. Por isso que os egípcios falam, nossa, que rio maravilhoso, o rio fez o trabalho que a gente deveria fazer. Porque se você for plantar aí na sua casa, no seu quintal, você vai ter que preparar o solo, você vai ter que dar uma limpada no solo, você vai ter que colocar antes os humus para poder, o adubo, tá certo, na terra para preparar, deixar um tempinho. Quando se decompor, né, aquele material orgânico, aí você vai ter que plantar depois. Aqui não, o rio já fazia tudo isso. Por isso que o Heródoto fala, nossa, o Egito é a dádiva do Nilo. E inclusive os egípcios acreditavam nisso também. Então, resumindo, o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. Por quê? Porque de junho a outubro havia cheias. Quando o rio abaixava, ele deixava um humus que tornava a terra muito fértil. Beleza? Beleza? Tudo tranquilo? Então, voltando aqui, vamos para outra parte da aula. Claro, então os egípcios não precisavam fazer nada, professor? Não, eles precisavam plantar sim, eles plantavam aqui. Mas existiam alguns desafios que era levar essa água para outras regiões desérticas do Egito, próximo do Egito. Porque quem morava aqui, beleza, pode plantar aqui, beleza. Mas e depois? E quem mora mais longe? Então o desafio era levar essa água daqui até aqui. Por isso que será necessário obras de irrigação. E eu expliquei isso quando eu falei da Mesopotâmia. Então no Egito a gente vai repetir o assunto, que é a irrigação. Irrigação é levar água para o lugar que precisa de água. Tá certo? Existem várias formas de fazer isso. Eu vou falar aqui pelo Brasil. Para você poder plantar no Brasil, para que haja agricultura no Brasil, aqui é feito sim obras de irrigação, que é chamada a irrigação de superfície ou a de canais. De canais, o que você pode fazer? Você pode pegar lugares mais altos, que talvez tenham nascentes, em montanhas. Vamos supor que aqui tem uma montanha. Aí nessa montanha tem uma nascente, e aí a água desce aqui, ó. Se aqui mina água, aqui sai água, você pode fazer uma forma dessa água chegar até aqui, ó. Como isso? Em canais, você pode furar a terra, você pode criar canaletas, ou, mais moderno, você pode criar encanamento. Você pode encanar. Ou, mais moderno ainda, você pode criar bomba de água, você pode fazer uma bomba de água e extrair de um poço artesiano, por exemplo, essa água, e essa água você utilizar para irrigar. Então tem várias formas. Você pode coletar água da chuva, ou você pode pegar essa água da montanha e fazer aqui uma caixa d'água, ou talvez até um açude. Açude é um buraco aqui com água. Então tem várias formas de você fazer isso. É que a gente está acostumado, né, na nossa residência, a água chega pelo encanamento. Não que aquilo não seja um sistema de irrigação. A nossa água chega pelo encanamento por uma empresa chamada Sabesp, aqui em São Paulo, né? E ela faz a água chegar até nós, para a gente preparar nossa comida, tomar nosso banho, lavar nossa roupa e etc. Também tem a irrigação de infiltração, que é você pegar um solo seco, certo? Um solo seco, e fazer essa irrigação por baixo dele, que é diretamente na raiz das plantações, tá certo? Também é utilizado no Brasil. Professor, mas e outro tipo de região? Vamos pegar um caso da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes é uma região extremamente montanhosa, gigante, montanhas muito altas. Se você quer procurar, joga no Google a palavra Machu Picchu. É assim que escreve, ó. Acho que é assim, eu acho que é assim que escreve. Machu Picchu. Joga no Google Imagens para você pesquisar a cidade de Machu Picchu. É uma cidade na montanha, é extremamente alto. E aí, como é que você vai pegar água lá embaixo, no rio, para trazer aqui para cima, para plantar? Vai morrer todo mundo de fome então na montanha, correto?
Errado, porque eles tiveram a inteligência. Tudo isso aqui, gente, é obra de engenharia hidráulica, que mexe com água. Aqui no alto das montanhas, é normal você encontrar nascente. Ou é gelo que derrete, ou é da chuva, ou lençóis freáticos. Eu não sei como é que funciona, porque essa não é minha área. Eu sei que tem água. Então, o que eles pegam? Essa água, e assim, a lei da física fala que tudo desce, né? Tudo que está aqui no alto vai descer por conta da gravidade. Então, essa água que está aqui, ela vai para baixo. Agora, é preciso você fazer um caminho para essa água descer. Porque ela desce contornando, e aí todo mundo que está no decorrer da montanha consegue beber essa água, tá certo? Então, o que os incas, né, que é a sociedade inca que vivia lá, depois a gente vai falar melhor sobre isso, eu acho que é a aula do 7º ano isso aqui, que é a sociedade inca, sociedade pré-colombiana, eles montaram um sistema de agricultura de terraço. O que é terraço? Na montanha, eles passaram a plantar aqui assim, ó. É como se fosse uma escadinha. E aí a água meio que desce assim, ó, fazendo isso aqui, ó. Certo? Tá bem básico aqui a minha explicação, mas aí vocês jogam lá na internet Machu Picchu que vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Beleza? Então é isso, né? O Machu Picchu fica na Cordilheira dos Andes e era um sistema de irrigação no formato de terraços. Vou ver se consigo colocar na edição do vídeo aí, tá certo? Então é isso, falando sobre agricultura, tá bom? Alguma pergunta? Vocês que estão aqui na sala? Não? Como é que surge o Egito? O Egito, a princípio, era formado por grupos nômades. O que é nômade? Nômade, eu já expliquei quando eu falei de pré-história. São pessoas que não têm moradia. Eles ficam de lugar em lugar. Ele sai de um lugar, vai para o outro. Sai do outro, vai para o outro. E vai de lugar em lugar até achar um lugar bom para falar assim, não, vamos morar aqui, vamos construir a nossa casa aqui, vamos plantar aqui. Isso é nômade. Os egípcios eram nômades, eles viviam em clã. O que é clã? Clã é assim, ó, eu tenho minha esposa, aí eu tenho meu filho, aí eu tenho vários filhos, aí vou ter netos, bisnetos, tataranetos, aí na nossa família gigantesca, como eu sou o mais velho, eu sou ou melhor, como eu sou o mais velho, eu posso ser o chefe dessa família. Eles vão me chamar de nomarca. Nomarca. Eu sou o chefe dessa família porque eu construí essa família. E como todo mundo ali tem um grau de parentesco de sangue, nós vamos dar o nome de clã. Clã, então, é um grupo gigante, ou é um grupo de pessoas que têm graus de parentescos. Certo? Então, esses nomarcas são chefes dessas aldeias. Essas aldeias vão ser montadas e vão se fixar próximo do grande rio Nilo, tá certo? No Egito. Essas regiões, essas aldeias, elas vão se ampliar. Então, por exemplo, aqui é o rio Nilo. Aqui surgiu uma aldeia, perto do rio Nilo, que é da minha família, da família dos Leres. Aí aqui perto surgiu a aldeia de outra família, que é a família, seus sobrenomes é Yasmin? Lopes. Então a família dos Lopes. E daqui a pouco a nossa família foi crescendo aqui, a família daqui foi crescendo e começaram a interagir as duas famílias. Um vai casar com a família do outro, o daqui vai casar com a família daqui, daqui a pouco a aldeia já está maior. Aqui aconteceu um processo semelhante. Duas famílias foram crescendo, certo? Então eu vou dividir o Egito em duas partes, que é a parte alta do Egito, é onde o rio, agora eu não me lembro se o rio corre, eu acho que é para cima, por isso que é para cima assim, para o norte, né? Corre para o norte. Então a parte alta e a parte do baixo Egito, certo? Depois eu coloco um mapa melhor e explico melhor. Então a parte alta do Egito, a parte baixa do Egito. E vai acontecer o mesmo aqui. Aldeias se juntam. Aldeias se juntam. Daqui a pouco as aldeias se juntam. Daqui a pouco as aldeias se juntam. Certo? Então o Egito ficou dividido Alto e Baixo Egito. O nomarca em especial, ele era do Baixo Egito? Baixo Egito. Não, ele era do Alto. Um monarca em especial do Alto Egito, chamado Menés, ele teve a ótima ideia de falar o seguinte: rapaziada, vamos se juntar aqui e vamos ser um povo só, um reino só? Vamos, eu topo, eu também topo, você é o cara, Menés, tamo junto e é isso, tamo junto. Esse Menés vai chegar no Baixo Egito e vai propor uma unificação. O que é unificação? Rapaziada, o Alto e o Baixo Egito é a mesma coisa, tamo junto, somos parceiros, somos parça, vamos se juntar todo mundo? A galera vai aceitar. Então, quando isso acontece, não vai ter mais divisão entre Alto e Baixo Egito. Então, vai se juntar tudo na figura do Menés e vai passar a ser um Egito unificado.
certo? Entenderam o que é um Egito unificado? O Menes, ele vai ser o chefe desse Egito. Ele vai unificar o alto e o baixo, né? Ele era um personagem do Alto Egito. Então, ele vai juntar a coroa. É que eu não vou saber desenhar exatamente a coroa do Egito, mas vamos supor que é uma coroa assim. Ele vai juntar a coroa do norte com a coroa do sul. Quando juntar essas duas coroas, nós teremos uma coroa assim, ó. Uma assim, ó. Então vai ter uma mistura das duas coroas, que está na apostila. Depois vocês podem ver aí certinho essa coroa mais bonita, que não tem nada a ver com essa que eu desenhei aqui agora, só para vocês entenderem. Então, quando junta as duas coroas, ele passa a ser o chefe de todo o Egito. Qual é o nome que ele vai ganhar? Vamos lá, olha para a lousa. Qual é o chefe máximo do Egito Antigo? Faraó. Boa! É isso aí! O chefe do Egito Antigo é o Faraó. Repetindo para quem não ouviu no vídeo, o chefe do Egito Antigo. Chefe o quê, professor? Como assim chefe? Chefe é uma pessoa que tem poder político, religioso, econômico, militar. Tudo que você pode imaginar de poder, ele tem. Por isso que eu falei chefe, mas a palavra certa é faraó. Beleza? Então, resumindo aqui. A origem do Egito é os clãs, que eram nômades, mas depois eles começam a se fixar próximo dos rios, e aí formam os nomos, que eram as aldeias, que tinham chefe desses nomos, chamado nomarcas, que tomavam conta das aldeias. Um nomarca em especial, chamado Menes, vai unificar o Egito e ele passa a ser o primeiro faraó. E depois disso ele passa a ter poder político, econômico, religioso, militar e tudo mais. Certo? Tudo bem até aqui? Então deixa eu apagar aqui para fazer a próxima explicação. Vamos lá, apagando essa minha bagunça aqui. O Menes como faraó, depois eu explico sobre a pirâmide social. O Menes como faraó do Egito Antigo, ele vai ter poder. O que é poder, professor? Poder é você poder decidir. Se um dia você puder decidir sobre o Brasil, decidir mesmo, decidir, vou mudar a lei desse país, ou então vou criar uma lei nova, ou então vou cancelar uma lei. Se você puder fazer isso, é sinal que você tem poder. Ou se você conseguir convencer alguém a fazer isso, também você tem poder. Certo? O poder também pode ser religioso. Religioso é aí, ó, a partir de hoje eu sou Deus aqui. Então, poder religioso. O faraó, no caso o Menes, mas vai ter outros faraós também. Eles vão se considerar Deus encarnado. Ele era uma espécie de Deus na terra, tá bom? Por isso que eu coloquei Deus aqui. Ele vai comandar os templos, vai mandar fazer templo para ele. As pirâmides eram templos. Depois eu falo melhor sobre as pirâmides depois nas próximas aulas. Ele tinha um poder econômico. Vamos lá, deixa eu explicar parte por parte. O poder político, econômico, ele poderia cobrar impostos. O que é cobrar impostos? Vamos lá. Todas as terras do Egito era do faraó. Era do governo, era do faraó, porque o faraó é Deus, então era dele, todas as terras. Das duas, uma. Ou você trabalhava para o faraó, né? Como que trabalha para o faraó? Você pega um pedaço dessa terra, planta, e aí você pega parte dessa produção e dá tudo para o governo. Tudo para o governo. E isso é o que a gente chama de imposto. E uma parte fica para você comercializar, etc. Mas é assim, tudo tinha que dar para o governo, porque tudo era do governo. Aí o governo pegava todos esses impostos, toda a produção e guardava. O governo guardava, ele tinha um controle da produção, ele guardava. Guardava trigo, guardava cevada, guardava linho, guardava uva. Os minérios também, né, das minas, o governo guardava tudo. Por que ele guardava? Eu não disse que a chuva é de junho a outubro? Se a chuva é de junho a outubro, dá para plantar em junho? Não. Dá para plantar em julho? Não. Julho, agosto? Não. Setembro? Não dá. E se não dá para plantar, nós vamos passar aí junho, julho, agosto, setembro, até chegar em outubro. Vai, vamos pôr 5 meses. Vamos passar 5 meses de fome? Não, aí a gente precisa comer, não precisa? E de onde vai vir a comida, se não dá para plantar? Aí o governo tinha que dar. O governo guardava para dar depois. Ele pegava tudo antes. Então, julho. Antes de julho, de junho, por exemplo, maio. A gente está em maio agora. Na gravação desse vídeo é maio. Então, o governo poderia pegar até maio
todo o resultado da plantação, ele guardava tudo nos containers, lá nas pirâmides, que eram os templos, né? Guardava tudo. Quando chegava outubro, que você estava com fome, ou junho, julho, agosto, ele falava, olha, Yasmin, toma aí sua cota, porque você trabalhou. Toma aí, Wilton, né? Wilton, toma aí sua cota, já que você trabalhou, você é um grande escriba, você nos ajudou aqui desenhando a pirâmide, você é um escriba maravilhoso, sensacional, toma aqui sua parte de comida, toma aqui sua cevada, seu linho, sua uva, seu vinho, seu suco de uva, seu trigo, para você poder fazer o seu pão, toma aqui, tá de parabéns. E tinha os escravos também, já vou falar melhor sobre eles. Mas os escravos eram aqueles que não tinham terra, não tinham um pedaço de terra para eles, eles não sabiam fazer nada do que tem aqui, ó, nada, né? Ou eles estavam devendo. Quem ficava devendo virava escravo. Devendo assim, você ficou devendo imposto, não conseguiu pagar, você perdia a terra que você administrava e ia ser escravo. Escravo só trabalha, não ganha nada. Ganha comida, claro, né? Ganha comida, moradia, mas o escravo tem uma vida mais difícil, né? Os camponeses é aqueles que plantam, dá uma parte para o governo e ficam com uma parte para eles. Não são escravos, tá certo? Professor, mas então quer dizer que os escravos nessa época aí era tudo negro? Não, gente, isso aí é uma escravidão moderna. É a escravidão na época das grandes navegações, é assunto mais pra frente. Aqui escravidão não tem nada a ver com cor de pele. Ninguém olhava, sua cor de pele é diferente, você vai virar escravo. Não tinha nada a ver com isso. Isso é outra época. Aqui perdeu guerra, né? Vai ser escravizado. Tá devendo, vai ser escravizado. Ninguém olhava, mas peraí, o seu nariz tem cara de nariz de escravo. Não tinha isso. Ah, mas o seu cabelo tem jeito de ser cabelo de escravo. Não tinha isso. Ah, você fala igual os escravos falam. Não tinha isso, tá bom? Podia ser o que for. Tá devendo? Virou escravo. Tá certo? Beleza? Então, continuando aqui. Então, as obras públicas também poderiam ser decididas pelo faraó. Por quê? Chegava essa época aqui, junho, chuva, sei lá. O que ele vai fazer com os escravos? Vai deixar tudo lá à vontade lá? Ah, já que é chuva, não dá pra plantar. Vamos ficar aqui curtindo a vida. Você acha que eles iam deixar o escravo lá de boa? Ei, que bom, hein, que tá chovendo, hein, agora a gente pode ficar de boa aqui sem fazer nada. O que vocês acham? Nunca! Eles vão falar assim, ei, tá muito aí sem fazer nada, vai trabalhar. Ah, mas não tem nada pra fazer. O quê? Deixa que a gente arruma. Ah, mas vai fazer o quê? Calma, aí é onde entrava o trabalho dos escribas. Gente, o escriba é um dos mais importantes que tinham no Egito. Os escribas, eles tinham um privilégio, eles eram a cabeça pensante do Egito. Por quê? Vamos lá, vamos por parte. O faraó era Deus, era extremamente importante, era Deus. Os nobres era tipo a família do faraó, eram os sacerdotes, eram os caras que falavam, ó, o faraó é Deus, vamos fazer uma oração pro faraó, olha, o faraó é Deus, ó, então eu sou o irmão do faraó, sou primo do faraó. Esses são os nobres, eles tinham muito poder porque eles tinham ligação com os faraós. Os soldados é aqueles que faziam guerra, porque se o escravo se revolta, vai lá, mata ele. O escravo se revoltou, vai lá, prende ele. Certo? Alguém virou ladrão, foi roubar, vai lá, pega ele. Alguém invadiu o Egito, vai lá, mata eles que invadiram lá. Certo? Então o soldado é extremamente importante, mas o soldado não pensa. Não pensa assim, ó, vamos fazer uma obra aqui, ó, vamos escrever tal coisa, vamos contribuir. Não, o Estado, o soldado ele faz guerra, ele não é pago para pensar. Os nobres também não. Então quem pensava o Egito antigo? Quem era a elite intelectual do Egito? Que eram os intelectuais. Quem que sabia escrever? Quem pegava... Lá no Egito não tinha papel, eles chamavam de papiro. Eles pegavam o papiro, né, que é uma espécie de papel, seria o papel pra gente hoje, e escreviam. Eles que cobravam impostos, eles que desenhavam as grandes obras dos canais de irrigação. Ou vocês acham que os canais de irrigação caiu do céu? Não, alguém tinha que desenhar. Alguém tinha que ter ideia, que tal que a gente colocar aqui tal coisa, vamos fazer uma obra aqui, vamos fazer aquilo. Então, os faraós falam, ô escriba, aqueles escravos ali tá sem ter o que fazer. Não pode não. Não pode. Aí eles têm que fazer alguma coisa. Mas o que, faraó? Ah, quero alguma coisa grande pra mim aí, que represente a minha grandeza. Ah, você quer alguma coisa? Então deixa com nós. Aí eles iam e idealizavam grandes obras, como as pirâmides. O que eram pirâmides? Isso aí eu vou explicar depois, tá bom? Fica assunto para as próximas aulas. Só para não deixar vocês sem resposta, a pirâmide era uma espécie de túmulo gigante.
era onde o faraó era enterrado não, porque não é terra, mas era onde ele era colocado depois que morreu. Eles colocavam os mortos lá no sarcófago, certo? É uma espécie de caixão que fica em pé, tá? Não tem outra forma de explicar isso, mas é um sarcófago. A pessoa no Egito era colocada assim, ó, só que era colocada em pé, tá? Mas depois eu explico sobre isso. E o faraó que ia para a pirâmide. Não acha você que o escravo, então vai ter uma pirâmide para cada escravo, já vai ter uma pirâmide para cada camponês. Não, também não, né, gente? Pirâmide é só para faraó. Só o faraó que tinha direito. As pessoas mais importantes tinham direito às mastabas. Mastabas, eu acho que é assim que escreve e fala. Mas aí depois é só jogar no Google aí que vocês vão procurar saber melhor sobre isso, tá bom? Não é o assunto da aula de agora, só estou explicando para vocês que pirâmide é só para o faraó. O que mais que o faraó tinha poder? Controlar a produção, já falei, das terras, das grandes obras, ele que mandava. Ele coletava os impostos para depois distribuir. Então no Egito tinha distribuição de renda. O que é distribuição? Vamos supor que hoje eu fosse o faraó do Brasil. Hoje o Adriano é o faraó Adriano, eu sou o faraó do Brasil. Eu ia obrigar Yasmin trabalhar, o Wilton trabalhar, tudo que eles ganhassem, eles iam me entregar. Aí eu ia guardar. Aí depois eu ia dividir para vocês de acordo com o que vocês precisam e ia devolver também para pessoas que precisam. Então vamos supor, ali tem uma pessoa chamada João. O João, ele é deficiente físico, ele não consegue trabalhar. Aí eu ia pegar lá o arroz, feijão que vocês produziram e ia dar pro João, para ele se alimentar, para ele não morrer de fome. Agora tem outra pessoa aqui que é um músico, ele toca música. Então quando a gente precisa se alegrar, essa pessoa vai tocar música pro Wilton, pra Yasmin e pro João. Mas ele não consegue produzir arroz e feijão. Aí eu ia pegar o arroz e feijão que vocês produziram e entregar para ele. Só que ele ia fazer música para todos nós. Aí o filho da Yasmin, o filho do Wilton, o filho do João, o filho do músico precisa ter aula. Quem que vai pagar o professor? Vocês. E ele vai tocar música pro professor e a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa para o João conseguir ajudar essa sociedade. Então o faraó era a pessoa que distribuía a renda. Então ele coleta para distribuir, principalmente na época que não dava para plantar, para não passar fome, tá certo? Então ele distribuía para todo mundo aqui, ó. Certo? Alguma pergunta até aqui? Vamos para o exercício. Exercício na apostila. Vamos abrir a apostila aí, na página... o primeiro é na página 19, da aula de hoje, né? Então o primeiro é na 19. Podemos? Vamos lá, se vocês quiserem anotar aí, vocês que estão na sala, porque aí depois eu explico depois. O pessoal do vídeo pode pausar o vídeo, pode voltar o vídeo, que o pessoal aqui da sala não consegue. Então, por isso que eu vou explicar mais rápido para vocês do vídeo e depois eu explico para eles aqui na sala. Página 19. Os povos que viveram próximo aos grandes rios na antiguidade construíram canais e diques para aproveitar melhor a água dos rios. Na atualidade, existem várias técnicas desenvolvidas no Brasil com o intuito de contribuir para o desenvolvimento agrícola, para plantar. Faça uma pesquisa sobre as técnicas de irrigação utilizadas no país, no Brasil, e registre a seguir de que forma elas contribuem para a agricultura dos locais onde são aplicadas. Depois, sob a orientação do professor, converse com os colegas em sala de aula sobre as vantagens e desvantagens observadas nas várias técnicas de irrigação, apontando exemplos coletados na pesquisa. Vamos lá. Deixa eu explicar. O que vocês vão ter que fazer? As técnicas de irrigação do Brasil, eu já expliquei. É a técnica de superfície, ou é encanamento, ou é poço artesiano, que eu expliquei, ou canais, ou infiltração. Essas são os do Brasil. Até hoje é utilizado isso em encanamento, para poder fazer aquela irrigação com tipo um chafariz assim, que fica girando, e aí molha tudo. Então é utilizado esse tipo de forma. Prejuízos. Tem algum prejuízo, por exemplo? Sim, pode acabar gastando água mais do que deveria, ou às vezes pode acabar irrigando mais do que deveria. Benefícios. Benefícios é que a gente consegue ter uma plantação rápida, né, e eficiente. Inclusive é o que nós utilizamos no Brasil. Mas resumindo, essas são as técnicas de irrigação que a gente tem no Brasil, que eu já expliquei. Pode colocar só isso, só e tá bom, não precisa conversar em sala, porque a gente está no ensino remoto. Então já tá ótimo, tá bom? Então os que estão na sala, depois eu visto aí pra vocês. E os que estão em casa, quando eu tiver oportunidade, eu visto quando tiver oportunidade. Na página 20, ó, tem a coroa no Egito, né? Se eu chegar perto aqui, aí a coroa que eu falei lá do faraó, ó, vai juntar as duas coroas aqui, ó. Tá vendo? Página 20. Ah, eu não falei sobre a pirâmide social, ó. A pirâmide social tá na página 21. Página 21 da apostila. Vou mostrar aqui pro pessoal do vídeo, ó. A pirâmide social aí, ó, como é que eles viviam aí, ó.
Olha lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. A página 21. 21? É. Olha, 21. Ó, quem tava aqui, ó. Faraó. E o último aqui era o escravo, ó. Beleza? Indo para a página 22, tem um texto na página 22 para a gente responder o exercício da apostila, que é sobre conselhos de um escriba, certo? Aí eu acho que vocês conseguiram ver no vídeo aí. Então aqui está dizendo assim: ser escriba, ou seja, seja um escriba. É como se ele estivesse falando assim, ó, por que é legal ser escriba? Então o texto está no livro de Onadoni, né, o homem egípcio, explicando um pouco sobre a sociedade egípcia. Então vamos ver se é legal ser escriba ou se não é legal, se é zoado ou se é legal, tá bom? Vamos lá. Seja escriba. Porque se você for escriba, você não terá canseira e ficará preservado de outros tipos de trabalho. Então, entendeu, Yasmin? Se você for escriba, você não precisa ser escrava, precisa ser camponesa. Você não vai precisar suar, você não vai precisar sair carregando peso, entendeu, Wilton? Você vai ficar de boa, só pensando, escrevendo e cobrando uns impostos aqui e ali, ou sendo engenheiro, tá bom? Você não vai ter que transportar enxada, picareta, cesto. Você não vai ter que guiar arado. Arado é aquele que faz a plantação, tá? Que ajuda a furar o solo lá e tal. E será poupado de todos os tipos de canseira. Deixa que te recorde o estado miserável do camponês. Então, se você não sabe, mas o camponês, professor? Aí o texto diz assim: então deixa que eu vou te falar o que faz um camponês. Quando chegam os funcionários para fixar a taxa da colheita, as serpentes já levaram metade do cereal e o hipopótamo comeu o resto. Caramba, serpente, olha o que tinha lá na beira do rio Nilo: hipopótamo e serpente. Caramba, então tipo assim, ó, você não quer ser escriba? Então vai ser camponês, seu besta. Você vai ter que se virar com a serpente e com o hipopótamo. Continuando, não pode pagar o que deve pelos bois que pediu emprestados? Além disso, os bois morreram de tanto lavrarem e debulharem? E já o escriba atraca a margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita com um séquito de servos armados e bastões e núbios com ramos de palmeira. Ou seja, ele está falando o seguinte aqui: você vai ser camponês ou vai ser artesão ou comerciante? Se você não conseguir lidar, pedir um empréstimo, você pediu um empréstimo e não conseguiu pagar, você vai ter que se virar aqui, porque tá vindo ali, ó, à frente, um escriba, né, que vai calcular os impostos que você está devendo, com um séquito de servos armados, de bastões e núbios com ramos de palmeira. Eu não sei o que é isso aqui não, mas coisa boa não deve ser. Deve ser alguma coisa, tipo, falando de hoje, ó. Vocês não conseguiram pagar os impostos de vocês aí? Tá vindo ali a polícia, com um monte de arma na mão, um cacetete e uma viatura e um chiqueirinho para colocar você lá dentro. Você tá lascado, você vai se dar muito mal. Ou seja, ele tá botando medo aqui, não tá? Então a pergunta é: segundo o texto, quais eram os privilégios dos escribas? Essa é fácil, né, gente? O escriba não precisava trabalhar. Trabalhar assim, ele trabalhava, né? Mas ele trabalhava com a mente, ele não trabalhava com a força, sujando mão, correndo risco de ser escravizado e morrer, etc. Tá bom? Então responda aí com as palavras de vocês, da página 22, sobre o escriba. E vamos para a página 24, para finalizar aqui, a página 24. Explique em um parágrafo os fatores naturais. Eu estou explicando da página 24. Da página 24. Da unidade 3. Unidade 3? É isso, unidade 3. Que é a do segundo bimestre, tá? A apostila do segundo bimestre. Explique em um parágrafo os fatores naturais que contribuíram para o desenvolvimento da civilização egípcia. Então, quais são os fatores naturais? Eu expliquei aqui, ó. O que tinha no Egito de importante que favoreceu a existência do Egito? O que o Heródoto falou que tinha lá? Rio Nilo. Rio Nilo que fazia sozinho o processo de fertilização do solo. Então, a 1 tá fácil. 2. Liste. Liste, o que é liste? Listar é colocar em lista. Certo? Em tópico, pode ser. Liste as intervenções realizadas pelos egípcios a fim de alterar o meio ambiente para sobreviver e prosperar nas regiões por eles ocupadas. Então o que eles fizeram lá? Vamos listar. Irrigação. O que mais eles fizeram lá? Canais. O que mais que eles fizeram? Vocês podem me ajudar aí? Monumentos. Para ocupar a mente da população e ter o que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Templos.
É isso que eles fizeram para alterar o meio ambiente, a visão, a paisagem natural deles. Certo? Tudo bem aí? Vou deixar aqui porque se os alunos quiserem copiar depois. 3. Dá um pause no vídeo para você responder. Continuando. 3. As grandes obras que mudaram a paisagem das áreas próximas ao rio Nilo também influenciaram as relações de poder naquela sociedade. Relacione o poder político dos faraós com as obras hidráulicas. Então, vamos lá, agora a gente vai ter que relacionar o poder do faraó com as obras. Cadê aqui as obras? O faraó, era ele que vai coletar os impostos, é isso que eu expliquei. Ele coleta os impostos de toda a civilização, né, de quem pagava os impostos até aqui, ó, certo? Ele coletava os impostos para depois distribuir. E enquanto havia a época das chuvas, que não dava para plantar, que não era a época boa para plantação, ele ordenava as grandes obras públicas, que a gente pode chamar de canais de irrigação, né, as irrigações, os monumentos, os templos, as pirâmides, e por aí vai. Então, respondendo a 3, seria mais ou menos isso que você vai ter que colocar. O faraó coletava os impostos, isso dava para ele poder econômico, para que ele pudesse ordenar, organizar e meio que obrigar os escravos também a trabalharem construindo as grandes obras que vai representar o poder do faraó. Tá bom? 4. Pause no vídeo para responder aí, então vamos para o 4. Analise a distribuição da sociedade egípcia e selecione. A sociedade egípcia é isso aqui, ó, tá? Que é aquela pirâmide social que está na página. Deixa eu ver, que eu já esqueci aqui agora. Que está na página 21. Então você vai ter que observar que era a pirâmide social que está lá tudo divididinho: faraó, nobre, soldado. Aí você vai selecionar uma camada social. Qual camada você vai selecionar? Qual você quiser, certo? Nobre, soldado, escriba, comerciante, artesão, tal. Eu acho que o escriba não dá para selecionar, porque é isso que eles vão perguntar. Quer ver? Ó? Selecione uma camada social para comparar com a dos escribas. Ah, então, uma vai ser o escriba. Você vai ter que selecionar o escriba. Aí depois você vai ter que comparar a vida do escriba com todos os outros, com qualquer um outro, quer dizer, escolhe só um. Então, professor, eu vou comparar a vida do escriba com o escravo. Então compara, você vai ter que fazer uma comparação. O que é comparar? A gente já viu como é que era a vida do escriba. E a do escravo? Como é que era a vida do escravo? Era boa? Ganhava salário? Tinha moradia boa? Tinha privilégio? Recebia vinho para tomar? Ele recebia uma pirâmide para ele de presente? Nada. O escravo trabalha, sofre, sol, chuva, porrada. Tá bom? Então... Exatamente. Então você faz essa comparação aí e vai explicar as características da camada social selecionada e apresente as semelhanças e diferenças em relação à camada dos escribas. Semelhança. Todos eles recebiam coisas do poder, né, do faraó. Só que os escribas recebiam muito mais. Todos eles eram protegidos. Todos eles eram protegidos pelos soldados, pelo faraó. Só que os escravos, dependendo se desse um passo em falso, eles poderiam ser perseguidos, mortos e presos pelos soldados. Mas é claro, se viesse alguém de fora para atacar o Egito, todos eles iam ser protegidos pelo faraó, tá certo? Então são as semelhanças. Mas diferença é que os escravos não eram tão privilegiados como eram os escribas, tá bom? Então assim a gente termina, porque na aula que vem, a partir da página 26, então na 25, na aula que vem, a gente começa da 26 em diante, que aí a gente vai falar sobre a religião no Egito, que é bem legal também, tá bom? Beleza? Então o pessoal que está assistindo o vídeo aí, não se esquece de deixar o like no vídeo, deixar um comentário aí para ajudar, um elogio, uma crítica, uma sugestão. Pode deixar elogio, porque a gente adora receber elogio, faz um bem danado pra gente. E na descrição do vídeo vai ter um formulário. Você vai preencher esse formulário de presença. Esse formulário aí, ele vai garantir a sua participação. Então coloca seu nome, sua sala, sua turma e o resuminho da aula de hoje. O resumo foi Egito Antigo, organização social e política. E assim você garante a sua participação. Eu vou colocar nota boa para você lá no final, porque você participou da aula, tá bom? E responda os exercícios na apostila. Não precisa enviar para o professor ainda a apostila. O dia que você estiver na sala eu vou vistar, se não hoje, amanhã, depois, semana que vem. Não sei quando, mas eu vou visitar, tá bom? E por enquanto é isso, tá certo? Aquele abraço, até a próxima, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai assistir esse vídeo e desde já eu agradeço, valeu!